Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Inteligência Jurídica. Hoje conversaremos na série ESG, Environmental, Social and Governance, a sigla em inglês que significa ambiental, social e governança, então os critérios ambientais, sociais e de governança. E hoje terei o prazer de conversar com o meu sócio Camilo Gerosa. Camilo, seja muito bem-vindo. Oi, Roberta, obrigado e queria mandar uma saudação para todos que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada. O tema de hoje são os cisnes verdes. Camilo, esse tema tem toda a relação com o mercado de carbono, né? E com um tema muito em voga hoje das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, aqui para quem está ouvindo pela primeira vez, né, têm se tornado cada vez mais evidentes ao redor do mundo e são medidas para reduzir os chamados gases de efeito estufa, né? Que essas medidas vêm sendo adotadas por diversos players do mercado, né? E por meio da comercialização dos créditos de carbono, a compensação de emissões passou a ser, além de um compromisso com o futuro do planeta, com as futuras gerações, com as presentes e futuras gerações, também uma estratégia de mercado, né, que oferece a possibilidade de liderança em um cenário de desenvolvimento de economias de baixo carbono. O tema, né, mudanças climáticas, existe há muitos e muitos anos. A gente teve a primeira convenção a respeito do tema, né, em 1992, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, que ocorreu no Rio de Janeiro, a famosa ECO 92, e desde então a gente pôde verificar diversos instrumentos internacionais tratando do assunto, como o Protocolo de Quioto, lá em 97, todas as emendas, né, ao Protocolo de Quioto ocorridas nas COPs, então na COP de Doha, no Catar, e depois temos agora um instrumento que vem aparecendo bastante também nos meios de comunicação, que é o Acordo de Paris, né, o Acordo de Paris, que trouxe como principal objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento médio de temperatura global a menos de 2 graus Celsius, né? Preferencialmente, se assim conseguirmos todos juntos, até 1,5 graus Celsius. Então, lá em 2015, o Acordo de Paris, que entrou em vigor em 2016 e que foi tema de muitas discussões na última COP, a COP 26, acontecida em novembro de 2021 em Glasgow, né? Que foi a 26ª Conferência da ONU, que trouxe discussões muito interessantes sobre o tema, em especial a regulamentação do seu artigo 6º, trazendo inovações para o mercado de carbono, e o mercado de carbono, né, tanto o mercado regulado como o mercado voluntário. Então são duas tipologias aí para o mercado de carbono, e o mercado voluntário acontecendo já há bastante tempo, com muitos clientes interessados, né, mercado voluntário no qual participam empresas, instituições, ONGs, governos ou os próprios cidadãos, né, que tomam a iniciativa de reduzir as suas emissões voluntariamente, e mercados regulados. Enfim, eu trouxe aqui um breve panorama sobre o mercado de carbono, né, que trata aqui desse tema tão atual, que são as mudanças climáticas, mas eu queria, Camilo, passar finalmente a palavra para você, para que você possa falar do tema da nossa conversa, né, desse nosso podcast, que são os famosos cisnes verdes. Camilo, por favor. Vamos lá, Roberta. Acho que foi ótimo. E antes só da gente falar de cisne verde, acho que é válido a gente só dar um passo atrás para explicar o conceito disso, que na verdade ele nasce do conceito de cisne negro, né? O que é o cisne negro? Acho que o cisne negro é um conceito que foi criado, que basicamente busca retratar eventos que são imprevisíveis, raros, fora da curva, né? Nada usuais ou não esperados. Muitas das vezes, esses eventos, eles inclusive têm até uma conotação negativa, né? Então, quando a gente fala de crises globais,
como a crise de 2008, atentados terroristas e assim por diante. E aí, o que aconteceu? Acho que acompanhando já a inegável mudança climática que a gente está passando, no começo dos anos 2000, em especial ao longo de 2014 em diante, o BIS, né, o Bank for International Settlements, começou a estudar esse assunto e avaliar como que as mudanças climáticas poderiam trazer algum impacto no mercado financeiro. E até que em 2020, ou seja, pouquíssimo tempo atrás, o BIS, um grupo de executivos do BIS, dentre eles um brasileiro, também já participou, já teve um cargo relevante no Banco Central, no Banco Mundial, eles publicaram um livro, quase como um grande guia, justamente trazendo o conceito do cisne verde, que na prática são esses mesmos eventos, vamos dizer, adversos, imprevisíveis, com potencial catastrófico, atrelados às mudanças climáticas e como as mudanças climáticas podem interferir no mercado financeiro de modo geral. Camilo, realmente esse é um tema bastante atual, né? Acho que muito se ouviu sobre os incêndios na Austrália, os incêndios na Califórnia, furacões tão devastadores, por exemplo, no Caribe. E se a gente trouxer o tema aqui para o Brasil, né? As chuvas que vêm assolando, em especial os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais nos últimos tempos, né? Chuvas acima das chuvas decamilenares. Então, são realmente eventos que trazem aí consequências significativas, né? Não só para o empreendedor, mas para as comunidades locais, para os governos e todos os stakeholders, né, daquelas regiões. Bom, dito isso, quais são, Camilo, por favor, os principais riscos e as implicações no mundo jurídico, no mundo econômico desses cisnes verdes, né? Como a gente traz esse tema tão relevante para o dia a dia aqui dos advogados, né? Para o nosso dia a dia? Vamos lá. De modo geral, Roberta, esse conceito de cisne verde, ele está bastante atrelado a esses eventos, né, imprevisíveis. E qual é a maior preocupação? É justamente isso gerar uma grande incerteza e instabilidade no mercado financeiro de modo geral. E isso vai desde mudança de comportamento, mudança dos padrões de consumo, até uma capacidade produtiva daqueles meios de produção que dependem muito de clima, então agropecuária, pesca e vários outros setores também serem impactados, seja em função de aumento das temperaturas, de seca, de até um aumento significativo dos índices de chuva e assim por diante. E isso pode, né, ter um efeito bastante ruim, em especial quando a gente começa a avaliar que, dentre as principais consequências, a gente pode ver também escassez de produto, inflação e assim por diante. Então, acho que vendo um pouco todo esse cenário e aquilo que muitas vezes até de pior pode acontecer caso algum desses eventos seja materializado, o que a gente tem visto bastante, né? Por iniciativa aí do BIS, uma série de órgãos governamentais, reguladores financeiros no mundo inteiro têm assumido um papel de bastante vanguarda, trazer esses pontos para discussão, em buscar esclarecer e regular essas questões, justamente para buscar alguma forma de salvaguarda no sistema para minimizar esses efeitos, né, e minimizar esses riscos. E quando a gente fala desses riscos, assim, a nosso ver, são basicamente 5, né? Acho que, de modo geral. Você tem, naturalmente, o risco de crédito, que essas mudanças climáticas podem afetar a capacidade de empresas, até de pessoas, em cumprir com as suas obrigações, em fazer os pagamentos. Inclusive, esses devedores ter também a capacidade de manter aquelas garantias outorgadas em operações financeiras intocáveis, vamos falar assim, né, sem que tenha a mudança climática algum prejuízo nesse caso. Você tem os próprios riscos dos mercados em si. Toda vez que existe alguma mudança muito acentuada na percepção de rentabilidade pelos investidores, você pode criar um efeito devastador com venda muito rápida
de ativos, o que consequentemente pode desencadear uma crise. Existe naturalmente o risco de liquidez, que é efetivamente não ter recursos monetários disponíveis no mercado, e isso também impacta todas as provisões bancárias, todas as regras que as empresas precisam manter e os bancos centrais controlar o montante de recursos disponível, de papel moeda disponível em circulação. Existe, por fim, o risco operacional, que é efetivamente algum impacto climático que pode desabar a rede de computação, data centers e assim por diante. A gente vê, às vezes, é até mais comum do que a gente imagina, você está suscetível a esse tipo de risco, ainda mais num cenário que você pode ter um impacto de energia, tanto de produção, transmissão e distribuição. E, por fim, acho que não dá para a gente deixar de lado o próprio risco de cobertura dos seguros, Acho que esses eventos em cadeia podem ter um acréscimo muito grande em sinistros, o que naturalmente vai ter um impacto bastante relevante em seguradoras, resseguradoras e no mercado de seguros de modo geral. Perfeito, Camilo. Eu acho que a gente não pode deixar de mencionar que os títulos sustentáveis, os títulos ESG, que vão ser um pouco a decorrência assim, da análise de todo esse arcabouço que você acabou de mencionar, eles trazem menor risco, porque eles ajudam o investidor a equilibrar retornos financeiros, com, em geral, benefícios de longo prazo, e títulos ESG normalmente recebem uma análise mais favorável por parte das agências de rating, Então, enfim, são títulos que trazem benefícios aí ao investidor, O investidor que está antenado com os critérios ESG, que vão analisar as questões sociais, ambientais e de governança, daquele bem que se quer investir, daquele título que se quer investir. Então, são mecanismos e ferramentas que trazem aí vantagens e benefícios na análise por parte do investidor, certo? Perfeito. E, Roberta, foi ótimo que você falou isso, pelo seguinte: dentro da prática, dentro desse estudo feito pelo BIS e as práticas adotadas pelos bancos centrais no mundo todo, existe, sem dúvida alguma, uma demanda e uma pressão muito grande em buscar formas alternativas de investimento voltadas a recursos sustentáveis, energias sustentáveis, operações de financiamento de empresas que adotem práticas de ESG e também busquem aí fomentar, de modo geral, a descarbonização da economia. E o contraponto é que algumas indústrias que basicamente acabam concentrando um pouco dessa carbonização, vamos colocar dessa forma, também podem ter um impacto aí negativo, Você pode ter cada vez menos apetite de investidores para determinados investimentos, para determinados projetos. Então, acho que é algo que, com certeza, anda de lado a lado aí com todas essas recomendações. Mais recentemente, no ano passado, o Banco Central do Brasil já, inclusive, publicou uma resolução, a Resolução 4945. Ele aproveitou toda essa questão de cisne verde e deu uma reformulada numa resolução anterior, que era 4327 de 2014, justamente para incorporar mudanças climáticas e fatores climáticos nas políticas de responsabilidade social, ambiental e climática também. E na prática, o que acontece? Isso a gente tem visto muito em uma série de demandas que a gente tem recebido aqui na nossa área bancária, no Machado Meyer. As instituições financeiras foram recomendadas, algumas delas de forma até obrigatória, outras de forma facultativa, adotar uma série de princípios e diretrizes voltadas a essas políticas, inclusive com atribuições específicas de monitoramento, supervisão e implementação, tanto pelo Conselho de Administração quanto pela diretoria e até mesmo dentro da governança interna, até com a indicação de um diretor responsável
responsável por cuidar disso, né? Então, quando você olha o mercado bancário, no passado, você teve, em dado momento, que um determinado diretor fosse responsável pela área de risco. Passou um pouco do tempo, veio o mercado exigindo que você também tivesse uma pessoa responsável por práticas de compliance. E agora a gente está vendo aí nesse movimento mais recente, justamente aí um apelo que vem não só naturalmente do órgão regulador, mas acaba sendo uma própria demanda da sociedade em ter também proteção climática, responsabilidade social e ambiental dentro do papel das instituições financeiras. Isso é um trabalho ainda incipiente, é algo que a gente já tem visto, existe cada vez mais a necessidade de desenvolvimento de novos produtos, de novas operações, como as práticas de ESG voltados a esses mercados e para justamente privilegiar as empresas que adotem isso e que cumpram aí com seu papel. Acho que isso é algo que cabe a todos, não só a uma entidade ou outra, e a gente espera aí, acho que cada vez mais, isso acabe também virando uma política interna, né? É muito comum nos contratos bancários a gente ter uma série de dispositivos contratuais, responsabilidades sociais mínimas, socioambientais que empresas precisam adotar, e agora, com o passar do tempo, com certeza vai aumentar cada vez mais também a necessidade de ter uma responsabilização e ter um incentivo para essas práticas que busquem ao máximo frear essas mudanças climáticas e até, enfim, voltando à sua introdução, seguir todas essas recomendações, desde a Eco 92, e a gente buscar um mercado que tenha uma descarbonização crescente para que a gente consiga frear aí o aumento dos gases estufa e assim por diante. Perfeito, Camilo. Eu acho que, e ainda mais em um escritório como o nosso, né, que vai trabalhar de uma forma multidisciplinar, nada melhor do que combinar realmente a nossa experiência de sustentabilidade, né, a experiência aqui do departamento ambiental, com o conhecimento de produtos bancários e de mercado de capitais, né? Então, essa atuação conjunta é muito importante. E acho que para terminar, pelo menos aqui da minha parte, né, lembrar que não só as instituições financeiras com resoluções relacionadas ao assunto e trazendo temas de mudanças climáticas, né, para o seu dia a dia, mas até agora o judiciário, né, Camilo, não tão nova assim, mas a resolução 433 de 2021 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, né, que instituiu a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente, lá no seu artigo 14, se eu não me engano, ela vai trazer essa política que na condenação, né, por dano ambiental, o juiz, né, o magistrado, precisa considerar também o impacto do dano na mudança climática global. Então, ou danos difusos, né, ou a povos e comunidades atingidos. O assunto sendo tratado nas diversas esferas do direito, né, e daqueles que lidam com a temática do mercado de carbono e das mudanças climáticas. Camilo, eu não sei se você tem mais algum ponto que você queira adicionar aqui na nossa conversa, já agradecendo aqui pelo seu tempo. Tenho certeza que nossos ouvintes adoraram aprender um pouquinho mais sobre os famosos cisnes verdes. Imagina, Roberta, o prazer foi meu. Espero que a gente possa ter contribuído aí com o conhecimento de todos que acompanharam a gente até agora nesse podcast. E, pessoal, para quem tiver interesse e quiser acompanhar, no site do bis.org, você tem lá uma série de materiais que têm sido feitos, discutidos e promovidos, uma série de conferências que eles organizam anualmente. Com certeza é um material super relevante e as discussões de hoje são as tendências de amanhã. Então, certamente a gente vai ver como resultado disso impactos, seja do ponto de vista regulatório, seja do ponto de vista de mercado e até mesmo jurídicos dessas conferências. Perfeito! Então,
Camilo, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast sobre ESG e agradeço a todos pela atenção e espero vocês no próximo episódio. Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado, Roberta. Um abraço a todos. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.